E nós chegamos aqui na Lua Crescente para bater um papo bem especial com o Isis, que tem recebido bastante conversas, comentários dizendo de pessoas que querem simplesmente esquecer. Teve uma desilusão amorosa. O que fazer para esquecer? Ou alguma coisa muito complicada na vida aconteceu e a pessoa quer esquecer. Teria isso numa ordem sistêmica? Como fazer a pessoa esquecer? Ou na constelação familiar? Ou com a terapia que o Isis conhece? Vamos saber agora. Opa, Isis, tudo bem? Olha, grande Felipe, como está? Tudo ótimo. Isis, perguntaram assim se você não tem alguma coisa como se fosse assim, Doril, para a pessoa esquecer. Mas não é a dor que a pessoa tomou lá atrás, a pessoa quer esquecer. Então a pessoa teve uma desilusão amorosa. E agora ela quer esquecer, porque parece que foi a pior coisa para ela. Ela que de repente foi traída ou saiu de um relacionamento complicado. E aí depois, ainda assim, é ela que fica com fibromialgia, é ela que fica com câncer, é ela que tem algumas coisas. Então não tem alguma coisa para esquecer, Isis? Olha, essa pergunta é muito interessante. Muitas pessoas perguntam exatamente isso, né? Só que as pessoas não entendem o funcionamento da coisa. Eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras, mas é um tema bem amplo, né? Mas vou contar antes um caso muito interessante. Certo. Certa vez aqui na constelação chegou uma senhora e ela perguntou justamente isso. Falei, Isis, tem como a gente apagar a memória das pessoas assim? Eu falei, mas por quê? Qual que é o seu interesse nisso? Então, acontece o seguinte, eu adotei uma criança e eu queria apagar os registros dela porque ela não se lembrasse, não tivesse recorrência, né? Porque eu quero ser a mãe de verdade dela, né? Então as pessoas pensam essas coisas, né? Lógico, talvez, né, nutrida por um amor, né, egoísta, mas um amor, né, por aquela criança, talvez com medo que aquela criança vá sofrer mais tarde, então aquela senhora se moveu nesse sentido. Mas pessoal, não tem como. Não tem como esquecer, né? Não tem, tudo fica registrado. Nosso corpo, né, é uma máquina de registro, está tudo registrado aqui. Todas as células são células capazes de registrar as coisas, né? Então nós temos esse organismo fisiológico no qual, né, tudo fica registrado. Não tem como esquecer. Então a primeira parte da pergunta e a primeira parte da resposta é essa, não tem como esquecer. O que a gente faz? A gente vai olhar para aquilo que aconteceu com outros olhos, né? Se você passou por uma desilusão amorosa, curta essa dor no primeiro momento, sofra, chore, mas deixe que até mesmo a dor se vá. Não fique agarrado, né? Muitas vezes o que faz a gente ficar preso na dor é o desejo da vingança, é o remorso, né? O arrependimento, né? Tudo isso faz com que a gente fique grudado na dor. De repente uma pessoa partiu, sei lá, de repente a sua mãe foi para outro plano, seu pai foi para outro plano, e você fica com remorso porque você não pôde se desculpar com seu pai, porque você não pôde, de repente, falar aquilo que você gostaria de ter falado, né? Então não é a dor em si que causa, né? Mas aquela coisa que de repente você foi impedido de fazer por conta das circunstâncias, né? Então qual que é o intuito maior da constelação? É incluir tudo isso, né? Então na ordem sistêmica a gente inclui tudo o que aconteceu, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas, porque elas fazem parte do nosso processo, né? Mas a gente vai olhar, de repente, para aquela coisa que aconteceu lá atrás, mas sem a dor, né? Sem o remorso, sem a vingança, sem a necessidade de procurar culpados, porque já aconteceu. E mais do que tudo, além de já ter acontecido, você passou. Se você está aqui hoje podendo olhar para lá, é porque você passou, você superou, você conseguiu, né, atravessar esse processo. Mas é que tá, Isis. Passou e a pessoa ficou presa. Ficou doente. Ficou doente. E aí, mas não foi ela? Ela ainda continua sofrendo, é? Aí que está outra consequência que as pessoas não percebem, tá? É que é a segunda parte da resposta. Então, a primeira parte é essa. Vamos olhar com outros olhos. Certo. Sem que aquela dor realmente se inflame dentro da gente. Sem que aquele olhar para aquilo faça com que a gente se revolte. Não.
Aconteceu, passou, respira e solta. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda é entender como é que a gente funciona. Nós somos organismos fisiológicos. Nós temos aqui dentro do nosso corpo reações químicas, nós temos neurotransmissores, hormônios. Por exemplo, o que acontece quando você come, por exemplo, um pedaço de chocolate? Você fica feliz, né? Você fica alegre. De repente você toma um cafezinho, sua energia vai lá em cima. Significa o quê? Que o seu corpo está respondendo a estímulos, né? Sim. Mas o outro lado também é importante. De repente você está com depressão, de repente você está com baixo astral. É porque está faltando em você, né, certas substâncias químicas também, né? Quando a gente está alegre, nós produzimos oxitocina, que é um hormônio, né, que é um neurotransmissor que faz com que o corpo fique alegre. Quando você está com medo, está com raiva, você libera adrenalina, você libera outros hormônios, né? Mas todas essas substâncias químicas que você libera no seu corpo, ela tem consequência. Então quando você fica com muita raiva, com muita tensão, você está liberando no seu corpo uma montoeira de adrenalina. Essa adrenalina, quando ela é em excesso, ela vai provocando acúmulos. E aí surgem então os cálculos renais, né? As dores do fígado, os rins, né? Você vai acumulando substâncias químicas que não eram necessárias naquele momento, né? O que é um câncer? O câncer nada mais é que uma cristalização, uma condensação de todos esses fluidos que a gente foi guardando. É por isso que não é interessante a gente guardar a memória no aspecto negativo, mas no aspecto positivo. Então, quando você olha para um fato e você ainda se revolta, você está liberando no seu corpo neurotransmissores e hormônios que fazem com que aquela situação vá se agarrando cada vez mais. E o câncer nada mais do que isso. É o resultado de todos esses anos de ficar guardando o rancor, o ódio, né, a revolta. Então, mas ela não teve culpa, Isis. A outra pessoa foi que saiu com outra mulher e agora ela ficou, mas agora ela está com depressão, fibromialgia e câncer. Sim. Mas mesmo ela não mesmo assim, mesmo ela não tendo culpa, ela está envolvida na história, porque nós temos aí, como você falou, de repente ela foi traída. De repente ela foi abandonada. Isso gera nela também uma dependência emocional em relação àquilo. E é isso que eu estou falando. Essas emoções, elas vão se reverter dentro do nosso organismo em composições químicas. Né? Eu não estou falando que a gente não possa sentir dor, que a gente não possa sentir saudade, que a gente não possa sentir de repente a dor do luto. Não se trata disso, é muito pelo contrário. Vamos passar então pelo luto, vamos passar por essa dor, mas passar. Deixa ela ir embora, né? Vamos colocar nossa energia em outro lugar. Se de repente, por qualquer motivo que seja, sendo culpado ou não, você passou de repente por um abandono, vamos então reorganizar a nossa vida e olhar para outros pontos, né? Liberando compostos que vão nos ajudar, né? Vamos entrar então numa alegria, numa euforia, porque isso vai nos ajudar a ir para frente. Agora a pessoa fala assim, mas o outro errou, e ela não sabe assim, ó, como é que o outro pode estar bem? Parece até que Deus é injusto. O outro está bem ainda, ele está feliz e está com outra mulher. É isso que eu falo, né? Nós não temos nada a ver com o outro, pessoal. Vamos parar com isso. Porque justamente isso que eu estou falando. É o desejo da vingança, é o desejo da revolta, né? Eu não quero que aquela pessoa fique bem. Eu não quero que... Né? Mas a gente não tem nada a ver com o outro. Nós temos que cuidar da gente. Não interessa o que o outro está fazendo, é problema dele. Né? Se ele está feliz ou infeliz, é problema dele, mas vamos cuidar da gente. Porque se a gente está infeliz, isso consequentemente, mais na frente, vai virar uma doença. Mas se a gente está feliz, se a gente está bem, se a gente pode enfrentar a situação, o problema, com naturalidade, aí sim, isso não deixa rastro e faz com que a gente viva mais. O pessoal gostou da prática que você fez. Sim. Você fez algumas práticas. Teria alguma prática para isso? Tem, mas eu estava conversando com o Felipe aqui, eu vou lançar um cursinho básico dessas frases para que as pessoas possam resolver isso de maneira bem prática e bem rápida, tá? Então serão técnicas? Vou fazer um conjunto de técnicas para que vocês possam, vocês mesmos, se liberarem desses dramas, desses traumas, dessas coisas, né, que ficam aí agarrando na gente. O mais importante é você entender, solta isso aí.
não se arvore no direito de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Ah, eu fui traído, eu vou lá e vou trair também. Ah, aquela pessoa me fez feliz, eu vou lá fazer infeliz. Para com isso. Cuide de você. Você é a pessoa mais importante do mundo, né? Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que viver bem. E para você viver bem, é preciso largar essas coisas que nos fazem mal. Agora, não tem como esquecer, é isso que eu estou falando para vocês, não tem como esquecer. Mas vamos olhar para aquilo que aconteceu com bons olhos, para que aquela coisa não nos afete. Tem outra coisa também muito importante, a neurolinguística, a neurociência já fala isso. O nosso cérebro não faz diferença entre o que é real ou o que é imaginário, o que é fantasioso. Então, quando você olha uma fotografia de uma coisa que já aconteceu, e você ainda está preso na dor, você passa pela mesma dor que você passou. É fácil entender isso. Por exemplo, quando você vai no cinema, você vai assistir um drama, você não se comove, você não chora? Aquilo de fato não está acontecendo, aquilo é uma fantasia. Mas você chora, você se emociona. Porque o nosso cérebro não faz diferença entre o que é real e o que não é real. Ele sofre da mesma forma. Ele libera compostos químicos no nosso corpo da mesma forma. Então, se você emociona de forma depressiva, quando você vê uma foto, quando você se lembra do seu ex, ou quando de repente você se lembra de uma pessoa que já foi, o seu corpo está liberando também compostos orgânicos, compostos químicos, que fazem você baixar a sua bola, né? E aí você vai, ao longo do tempo, acumulando esses compostos químicos e naturalmente, por um processo natural, vai desencadear numa doença. A depressão nada mais é do que uma doença da alma, né? Mas ela vai, à medida que você vai patinando na depressão, ela vai se tornando também uma doença orgânica. É importante se ligar nisso, né? Vamos tratar a doença antes que ela venha para o corpo. É mais legal, porque depois que ela vem para o corpo, aí você vai ter que precisar tomar remédio, vai ter que ir no médico, vai ter que fazer tratamentos, né? Às vezes até de repente com medicamento pesado, medicamento tarja preta. Então vamos parar com isso. Vamos tratar das coisas antes que elas venham para o corpo físico. E é o que eu estou falando para você. Vamos soltar. Soltar todas essas coisas que a gente está segurando. Segurando não porque é bom, mas porque eu estou revoltado. Eu quero que aquela pessoa sofra o que eu sofri, né? Eu quero que essa dor também seja dela. Então a gente fica com a revolta, com a necessidade de vingança, e isso não leva a nada, só nos leva para o buraco. Já dizia um grande autor, né? A vingança é o veneno que você dá a si pensando que o outro vai tomar, né? Vingança, ódio, revolta nos causam mal, não causam mal para os outros nenhum. Quem vai ficar doente é você, não é o outro. Uma outra pergunta que vem é a seguinte, Isis. Mas não tem como eu também fazer com que o outro sinta minha dor? Ué, eu tô sofrendo sozinho, Isis? Não. O outro não tinha que sofrer, ele não tem que pagar? Sim, ele tem que pagar e ele vai pagar, mas ele não precisa pagar por suas mãos. Você quer se transformar num vilão? A pergunta é essa, você quer, além de ter a dor do que você passou, você quer ainda ter a dor de ter infligido mal a alguém? É isso que você quer? Se é isso que você quer, então, né, faça os planos aí. Eu estou ensinando uma maneira de você se liberar dessas dores. Porque se você pensar dessa forma, além da dor que você já tem, você ainda vai conquistar mais outras dores, né? Essa que é a questão. Vamos parar com isso, larga. A outra pessoa, ela vai ser responsabilizada pelos seus atos, né? A consciência universal vai dar conta. Você não precisa fazer isso. Cuida da sua vida. Se você cuidar da sua vida, se você ficar bem com você mesmo, você já está fazendo a coisa melhor do mundo. Agora, se a pessoa hoje ela fala assim, ó, eu sou incapaz de ver um lado bom do que aconteceu, porque só me fez mal. Tem como ter um acompanhamento teu, Isis? Porque assim, a pessoa não consegue sozinha. Exatamente. Ela fala assim, ó, não sei mais como sair disso. Talvez hoje você não consiga lidar com isso, né? Talvez dentro desse corpo emocional no qual você está imerso, hoje você não tenha condições de sair
né, dessas lacunas da dor. Então venha. Nós temos aqui a constelação familiar, que é uma abordagem poderosa que te ajuda nesse processo. Nós temos, né, psicólogos como eu, né, que estão atuando por aí, temos profissionais da terapia. Então existem recursos hoje para que você não caia nessa armadilha, nesse buraco negro que é ficar preso na dor, né, ficar preso na revolta, ficar preso no ódio e na vingança. Eu já falo para você, revolta, ódio, vingança não fazem mal para os outros, fazem mal para a gente. Né? Se você não está conseguindo lidar com isso, vem cá, a gente pode, né, propiciar recursos para que você consiga lidar com isso. Isis, todos os seus contatos eu deixei aqui abaixo, mas às vezes a gente tem pessoas que estão assistindo que têm uma deficiência visual. Sim. E você pode falar então como é que a pessoa te encontra? Exatamente. Se esse conteúdo está fazendo, né, vibrar o seu coração, entre em contato com a gente. Né? E o meu Instagram está aí disponível para você, isisleite.terapias integrativas. Lá você tem minha agenda, onde você vai me encontrar, onde eu estou fazendo curso, as imersões, tudo. E também a agenda dos meus encontros aqui na Lua Crescente. Ótimo. Tá? Então tá certo. Pode se inscrever, Isis? Opa, não só pode como deve. Se inscreva, dê um like, faça um comentário, faça a sua pergunta. E as perguntas interessantes a gente vem aqui e faz um outro vídeo para esclarecer cada vez mais. É isso aí. E o teu canal aqui no YouTube, Isis, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Isso, tem o meu canal no YouTube, tem vários conteúdos e você pode ir lá pesquisar à vontade. Estamos aqui à sua disposição. Não sofra sozinha, não tente resolver essa coisa que você não está dando conta sozinha. Vamos procurar pessoas que vão te ajudar. E quando você lançar essas técnicas aí, isso, essas ferramentas... Já estou conversando aqui com o Felipe para a gente moldar um cursinho básico dessas técnicas bem simples, bem fáceis de fazer, para a gente resolver essas questões que ficam, né, segurando a gente, travando a gente. Então quando você lançar, você vai falar aqui no canal. Isso, vai ser a primeira mão. Vambora. Aqui na Lua Crescente vai ser a primeira mão. Então tá certo. É isso aí, Isis. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Sara Rodrigues, estou falando aqui de Pernambuco. Quanto à pergunta, o que você achou do curso? Se eu fosse falar em uma única palavra, eu diria que ele é um curso rico. A quantidade de informações compartilhadas com a gente realmente contribui muito para o nosso processo, né, de aprendizagem quanto à questão das ervas medicinais. Já no que a pergunta que diz respeito a como o curso mudou a sua relação com a natureza e a visão da sua própria vida, eu diria que trouxe para mim uma maior sensibilidade quanto à necessidade de realmente fazer uma mudança rumo à saúde. Então é isso, gratidão a vocês, gratidão à equipe, gratidão ao seu Paulo. Muito obrigada pelo conteúdo compartilhado.